Eu acabei de gravar um vídeo de maquiagem pra vocês, essa maquiagem que eu tô usando, só que com outro batom. E eu aproveitei também que eu já tava maquiada, já tava pronta, porque essa é a pior parte de gravar vídeo, se arrumar. Pra gravar um vídeo bem interessante, assim, que já era pra ter gravado há bastante tempo, mas eu tava esperando dar mais tempo pra poder gravar. Que é o meu relato sobre morando sozinha há um ano, né? Vou começar desde o começo. Leonasmo. Eu vou começar, né, bem de quando eu vim pra cá mesmo, né? Não tenho forma certa de falar isso. Bem de quando eu comecei. Pronto. Né? Esse vídeo é um especial também, porque uma leitora linda, Lohane Pereira, me pediu. E eu tô gravando esse vídeo pra ela também. Mas pra todo mundo que quer saber sobre como é morar sozinho, como é sair da casa dos pais e morar sozinho. Bom, o meu caso, eu vim pra Vila Velha pra estudar porque Pancas não tem faculdade, só faculdade à distância, né? Mas não tem faculdade que eu queria, que era artes cênicas, né? E Colatina também não tinha, que é o lugar mais próximo de Pancas é Colatina. As pessoas saem de Pancas pra estudar em Colatina ou fazem as faculdades que tem em Pancas mesmo. Mas artes cênicas não tinha, então eu resolvi vir pra Vila Velha pra estudar, né? Meus pais apoiaram, lógico, mas vem as dificuldades. Como sair da casa dos meus pais pra vir morar sozinha aos 17 anos, né? Porque assim, eu já morei sozinha uma vez, né? Sozinha, entre aspas, né? Eu morava com a minha irmã e o meu primo. Mas não deu certo porque eu era muito nova, eu era imatura, eu não fazia as tarefas direito, eu quase reprovei, né? Foi assim, foi 5 meses, foi coisa rápida. Eu fui assaltada, fiquei traumatizada e não queria mais morar sozinha, queria voltar pra Pancas. Meus pais retornaram comigo pra Pancas e a minha irmã continuou em Colatina porque ela tava fazendo faculdade em Colatina. Só que agora eu fui me preparando desde de 2010, que foi em 2010 que eu morei sozinha, vim me preparando porque eu sabia que quando chegasse a hora de vir pra faculdade eu teria que sair de Pancas, teria que sair da casa dos meus pais, porque a faculdade de artes cênicas não é uma coisa muito alcançável morando em Pancas, né? Que é mais complicado, não tem mercado. No Espírito Santo tem, mas nas grandes metrópoles, tipo Vitória, Vila Velha, enfim, em Pancas não tinha mercado pra isso e nem a faculdade. Então eu tive que vir pra cá, e daqui é só pra frente, né? É a profissão que eu escolhi. Mas enfim, eu separei alguns tópicos pra falar com vocês, que são coisas mais. Que abordam mais as dúvidas das pessoas. Quando eu vim pra cá, foi uma alegria, porque assim, eu tava no auge da adolescência, né? Morar sozinha, longe dos pais, ter minha independência, mesmo os meus pais pagando tudo, mas a minha independência, eu morava sozinha. No começo foi uma alegria. Eu achei o máximo morar sozinha. Mas assim, foi coisa de um mês. Passando isso, começou a me incomodar o fato de que eu tinha que fazer as minhas próprias tarefas. Eu tinha que lavar vasilha, porque se eu não lavar, não tem ninguém pra lavar pra mim. Eu tinha que limpar minha casa, porque se eu não limpar, não tinha ninguém pra limpar pra mim. Esse não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é você lidar com casa, faculdade, blog, tudo ao mesmo tempo. Quando você vai morar sozinha, você tem outras responsabilidades. Você tem que deixar de sair se sua casa estiver suja, se você tiver... se você pedir alguma coisa, eles vierem entregar. É assim, o lixo, você tem que jogar fora, senão pode dar bicho. Tá? Em casa, isso acontece magicamente. Quando você mora sozinha, não. Outra grande dificuldade que eu tive, né, foi me afastar dos meus pais. Eu sempre fui muito apegada a eles, mas eu não sabia disso até eu vir morar sozinha. Porque assim, toda vez que eu vou pra Pancas, eu volto em lágrimas. Que eu vou pra lá, eu fico lá, tá, com meus pais. Aí quando eu venho embora, eu venho chorando. Porque é muito difícil você sair de perto dos seus pais. Você saber que você tá sozinha, né, no caso. Na época eu não namorava, agora eu sei que eu tenho o Eduardo, mas na época eu não namorava. Então eu ficava literalmente sozinha. Eu tinha as minhas amigas, mas assim, as minhas amigas têm a família delas. Minhas amigas têm outras amigas. Então eu ficava basicamente sozinha, gente. Desculpa, mas eu tô um pouquinho gripada. As preocupações. Gente, é muito difícil. Eu engordei muito
quando eu vim morar sozinha no começo. Eu ainda tô um pouquinho gordinha, tô emagrecendo, tô em processo. Mas assim, eu engordei muito. Por quê? Quando a gente mora com os pais, a comida tá sempre no horário. A comida tá pronta sempre no horário, é uma comida boa, seus pais vão no supermercado, tudo. Aqui, o meu tempo é mais reduzido, porque eu tenho muitas coisas a fazer. Tem tempo pra tudo, isso tá escrito na Bíblia, gente. Mas é muito complicado você lidar com muitas coisas ao mesmo tempo morando sozinho. Então, a minha alimentação estava totalmente errada. Eu optava pelo mais fácil, comida de restaurante. Mas comida de restaurante fica um pouco caro, né, gente? Tipo, comer todo dia em restaurante fica um pouco caro. E não é... Assim, é uma comida saudável, mas nem tanto, porque ela é feita em grande quantidade. Ou seja, tem muito tempero. Não é frescura, gente, mas assim... tudo que é mais faz mal. Então, e outra coisa também, eu apelava pra lanche. Eu comia lanche direto. Então, assim, eu tava me matando aos poucos e engordando. Então, assim, eu optei por fazer... por aumentar o meu tempo. Acordar mais cedo, dormir mais tarde. Isso é errado? É errado. Mas eu tiro um dia da semana pra dormir, né? Calma aí, eu vou explicar devagar. Antes eu acordava todo o horário que eu acordava em pancas mesmo, assim. Eu acordava 8, 9 horas e dormia 11 e pouco quando eu chegava da faculdade. Agora, eu aprendi que eu tenho que fazer o meu tempo. Então eu tenho que acordar 6 horas da manhã. Aí eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer, ir pra faculdade, estudar pra faculdade e dormir quando eu chegar. Agora nem tanto que eu tô malhando à noite, malhando em casa mesmo. Mas eu tive que refazer o meu tempo e essa é um grande passo no amadurecimento. Né? Porque assim, é quebrando a cara que você aprende, né? Quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E eu aprendi pela dor, né? Eu tive que passar muito aperto pra ter a maturidade que eu tenho hoje pra morar sozinha. Não sou a pessoa mais madura do mundo, deixando bem claro. Mas assim, eu tive que amadurecer muito, né? Porque eu era muito criança pra vir morar sozinha. Minha mente era muito imatura. Mas são coisas que a gente aprende sozinha, né? Como hoje em dia a gente tem celular, tudo, eu fico bem mais próxima dos meus pais do que eu imaginei que eu ficaria. Então, assim, se você vai morar sozinha, é bom você ter um contato com seus pais. Eu ligo pros meus pais, eu converso com meus pais 2 vezes por dia, né? Uma de manhã e uma gente, agora eu bolei umas perguntas que creio eu que vocês queiram saber também. Tô sempre olhando pra baixo, eu tô olhando pra tela, tem que olhar pra câmera. Eu bolei umas perguntas, bolei 10 perguntas, né? Pra falar com vocês, pra ficar mais fácil da gente se comunicar. Primeiro, como meus pais reagiram quando eu vim morar sozinha? Eles reagiram um pouco em dúvida, porque eles não sabiam se eu era madura o suficiente pra morar sozinha, né? Eu também achava isso, mas eu não queria acreditar. Hoje em dia eu vejo isso com outros olhos. Mas assim, eles sabiam que era necessário, como pra minha irmã foi necessário. Minha irmã fica 4 anos fora de casa. Foi necessário. Então pra mim também seria por causa da faculdade. Devido à cidade que a gente mora, não ter esse acesso, né? No caso, pra minha faculdade. Da minha irmã também não tinha. Então a gente teve que sair de casa. A minha sorte é que eu tinha um exemplo. Tinha minha irmã que ficou 4 anos fora. No começo eu já falei como é que era. Como que eu me sinto. Bom, assim, a parte de sentimentos é um pouco mais complicada. Porque às vezes eu me sinto bem, às vezes não. Principalmente quando eu passo mal sozinha. Gente, eu odeio passar mal sozinha. Sempre odiei. Até lá em Pancas eu passava mal, tipo, eu chamava meus pais quando eu tava passando mal. E assim, a pior parte pra mim é quando eu passo mal sozinha, né? Essa é a maior dificuldade que eu tenho. Quando eu passo mal sozinha, que não tem ninguém pra me acudir. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa e não tem ninguém pra socorrer, né? Então eu fico na base do medo. É só tendo fé mesmo em Deus que vai. Já pensou em desistir e voltar pra casa dos pais? Sim. Gente, diversas vezes já pensei em desistir da faculdade, desistir de tudo e voltar pra casa dos meus pais, porque é tudo mais fácil. Morando com os meus pais é tudo mais fácil. E eu sei que muitas pessoas que moram sozinhas, que vão morar também, vão pensar nisso. Então eu vou deixar vocês preparadas, pra quem não mora ainda. Não é fácil, não mesmo. É muito difícil, mas você precisa adquirir essa maturidade, você precisa enfrentar os seus medos, como foi o meu caso.
Como eu já falei, meu maior medo é medo de escuro. Então imagina eu dormir sozinha numa casa escura. Essa foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar. Ainda tenho medo de escuro, ainda tenho a minha luzinha. Mas essa foi uma outra dificuldade. Então, assim, são várias dificuldades que a gente tem que enfrentar. São várias coisas que a gente tem que enfrentar para poder chegar ao nosso foco, né? No meu caso é terminar a faculdade, seguir em frente, né? Dar esse orgulho para os meus pais. Então, são medos e dúvidas que a gente tem que enfrentar. Você ainda pede ajuda dos seus pais? Sim, eu ainda peço muita ajuda dos meus pais o tempo inteiro, principalmente na parte da cozinha. Porque assim, hoje em dia a gente tem sites, eu quando vou cozinhar, eu sempre tenho um site, eu tenho um aplicativo no celular que é o Tudo Gostoso. Eu vou mostrar pra vocês na tag meu iPhone, né? Mas assim, eu tenho um aplicativo que chama Tudo Gostoso, que é um site de culinária. Eu sempre tenho esse site do meu lado, toda vez que eu vou cozinhar. O básico eu sei fazer, lógico, um almoço bom eu sei fazer. Mas, quando eu quero comer uma coisa diferente, uma coisa saudável, diferente, eu pesquiso e faço de acordo com as instruções. Mas a maior parte eu peço ajuda dos meus pais. Sempre. Todo mundo é assim, gente. Até uma mulher casada faz isso. Maior dificuldade, já falei. A minha maior facilidade, né, morando sozinha, foi a culinária, assim. Eu já sabia, porque eu fazia em casa. Eu fazia comida em casa. Então, a minha maior facilidade foi isso, a culinária. Então, eu nunca tive problemas com isso. E a parte mais legal de morar sozinha é que a cozinha é minha. Então, assim, lá em casa, a minha mãe, ela implicava um pouco, né, porque a cozinha é suja e tal. Aqui, a cozinha é minha, eu faço o que eu quiser. Então, eu adoro experimentar coisas novas e tal. Então, essa é uma parte boa de morar sozinha. O que mudou em você? A maturidade, com certeza, foi o que mais mudou em mim. Porque se eu me ver, né, naquela época, quando eu comecei a morar sozinha 1 ano atrás, e ver agora, muita coisa mudou, né? Principalmente a minha alimentação, que tava horrível, né? Porque eu achava que, vamos pra mais fácil, tal, vamos comprar um lanche. Assim, hoje eu tenho o prazer de fazer a minha comida saudável, né? Não só pelo corpo, não só pela estética, mas pela saúde também. E é isso, pra mim a maturidade mudou, a minha responsabilidade aumentou também. Já posso até ganhar um cachorro. O que você faz que não fazia morando com seus pais? Bom, o que eu faço que eu não fazia morando com os meus pais é o básico, gente. Assim, a parte boa de morar sozinha é que a casa é sua, não é só um cômodo. Por exemplo, casa dos seus pais é só um quarto seu. Aqui, a casa inteira é minha. Então, se eu quiser andar pelada, eu posso andar pelada, né? Se eu quiser fazer uma bagunça na cozinha, eu posso fazer uma bagunça na cozinha. Se eu quiser chamar meus amigos pra vir pra cá, eu posso chamar meus amigos pra vir pra cá. A maior dificuldade que eu enfrentei morando sozinha foi o medo de tudo. Medo de comer alguma coisa, medo de ficar sozinha. E organizar o meu tempo, né? Por exemplo, quando eu precisava estudar, eu não conseguia estudar porque eu tinha outras coisas pra fazer. E eu não conseguia organizar meu tempo encaixando tudo. Então, eu tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabava não fazendo nada. É o clássico de toda pessoa. Essa foi a minha maior dificuldade morando sozinha. E a última, né, perguntinha pra fechar o vídeo, que já tá ficando longo. O que você diz pra quem quer morar sozinho? Bom, gente, primeiro, esteja um pouco preparado, porque você vai ter dificuldades, não adianta. Então, se você não tiver maturidade, pelo menos um pouquinho de maturidade, você vai falhar, você vai voltar pra casa, você vai decepcionar os seus pais, no caso. Assim, chega uma hora na vida que você precisa se afastar do fácil e tentar o difícil. Eu encaro morar sozinha, longe dos meus pais, muito longe, porque Vila Velha e Pancas são totalmente, assim, são 3 horas de viagem, né? É bem longe. O que eu tava falando que já perdi? Tem um pouco de maturidade, porque se você não tiver, você vai voltar pra casa. Não adianta. Né, assim, morar sozinha é um desafio
que você precisa encarar com maturidade. Se você não tem maturidade, você vai aprendendo com o tempo, que é o meu caso, né? Eu não estava pronta pra morar sozinha, nem agora, nem há anos atrás, há 5 anos atrás, quando eu morei sozinha a primeira vez. Mas agora eu não podia falhar. Naquela época eu até podia, agora não. Porque agora ficou diferente, né? Agora os meus pais estão contando comigo, né? Todo mundo tá contando comigo, a minha irmã. Todo mundo depositou confiança em mim. Então eu não posso falhar. É claro que se você falhar, eu acredito que seus pais sejam como os meus, né? Sejam pais. Se você falhar, eles vão te aceitar de volta de todas as formas, né? Mas você tem que fazer por você e por eles. O meu caso é assim, eu tô dizendo meu caso, gente. Todas as batalhas que eu enfrento por dia, eu faço por mim e por eles. É complicado, é delicado o assunto, mas a gente tem que enfrentar. Tem uma hora na vida que a gente precisa se afastar do fácil, como eu disse, e tentar o difícil e conseguir passar do difícil. Porque se você conseguir passar do difícil, você só vai crescer, né? Se você não conseguir, você vai voltar. Você vai descer e vai pro fundo do poço. Então, gente, a minha dica é essa. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu vou tentar cortar o máximo que eu puder. Espero que vocês tenham gostado. Lohane, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha te ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, gente. E é isso, meus amores. Big beijo, tchau. E até o próximo vídeo.